Começamos a nossa edição de hoje atualizando você sobre o caso Master. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteado para relatar o mandado de segurança que pede a criação de uma CPI na Câmara para investigar a relação do Master com o Banco de Brasília. E quem traz todos os detalhes para a gente é a repórter Marília Ribeiro. Bom dia, Marília, bem-vinda. Oi, Neila, obrigada. Bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto nesta quinta-feira. Neila, a gente veio acompanhando, ao longo desses últimos dias aí, diversos pedidos, requerimentos para poder instalar uma CPI para investigar as fraudes envolvendo o Banco Master, seja lá na Câmara dos Deputados, aqui no Senado Federal e até mesmo as duas casas trabalhando aí para que tanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre, venham instalar uma CPI para investigar o Master. Só que acontece, Neila, não está tendo muito retorno aqui com esses requerimentos sendo protocolados. E muitas vezes os parlamentares estão recorrendo até o Supremo Tribunal Federal. Ontem nós trouxemos aqui no Contexto que a oposição foi também ao STF com um mandado de segurança para poder pedir para que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, seja obrigado a instalar uma CPMI do INSS. E ontem nós também ainda tivemos atualizações sobre o mandado de segurança que foi impetrado ali pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, que é aqui do Distrito Federal. Ele foi até o Supremo Tribunal Federal afirmando que o presidente Hugo Motta tem adiado sem justificativa a instalação de uma CPI para investigar a fraude envolvendo o Banco Master. Por sua vez, o STF, então, ali teve um sorteio para poder designar um relator desse pedido. Nesse sorteio, saiu o nome do ministro Dias Toffoli. A gente vai lembrar um pouquinho aqui, Neila, desse histórico envolvendo o ministro Dias Toffoli e o Banco Master. Esse caso chegou lá no Supremo Tribunal Federal no ano passado e teve também aí Dias Toffoli como relator do caso. Só que no dia 9 de fevereiro, antes mesmo ali, a gente teve outras vezes o nome de Dias Toffoli envolvido, mas no dia 9 de fevereiro de 2026, a Polícia Federal enviou um relatório ao presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, alegando que nas trocas de mensagens, nos aparelhos que foram apreendidos de Daniel Worcaro, haviam ali menções sobre o nome do ministro Dias Toffoli. E aqui no Metrópolis, você que está nos acompanhando, também viu que o ministro ele estava ali como sócio oculto da Marides, que tem ligação ali com o Tayayá, apuração da coluna de Andresa Matais. E o nome de Dias Toffoli acabou ali sendo envolvido em toda essa questão com o Banco Master e no dia 12 de fevereiro, em reunião com os ministros da Suprema Corte, ficou definido, então, que Dias Toffoli deixaria a relatoria do caso lá dentro do STF. Mas ele não seria colocado ali com suspeição para poder tratar sobre o assunto, ficando em aberto ali, ele poder ainda julgar outros casos que envolvam o Banco Master. E é isso que acontece, Neila? Com esse pedido de CPI, o ministro Dias Toffoli, ele acabou, então, depois que teve esse sorteio, ele veio por nota dizendo ali, trazendo a sua suspeição para poder analisar o pedido. Na justificativa, Dias Toffoli disse que é por motivo de foro íntimo. Logo depois, então, tivemos aí um novo sorteio e desta vez o sorteado é o ministro Cristiano Zanin. Ele que deve analisar esse pedido feito pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg para que Hugo Motta venha a ser obrigado a instalar essa CPI do Banco Master. A gente traz também aqui que Hugo Motta, alguns meses atrás, falou aqui com jornalistas dentro da Câmara dos Deputados e não sinalizou ali que poderia fazer a instalação dessa CPI, porque existe uma fila dentro da Câmara dos Deputados e essa fila deve ser respeitada. Agora, cabe ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao ministro Cristiano Zanin, fazer toda a análise desse pedido de Rodrigo Hollenberg para fazer essa instalação. Neila, agora, o que também veio ainda à tona ontem à noite é porque amanhã, a partir de amanhã, dia 13 de março, o Supremo Tribunal Federal, ali a segunda turma que envolve o ministro Luiz Fux, também temos ali temos também Gilmar Mendes,
André Mendonça e também Nunes Marques, eles devem fazer a análise da decisão do ministro André Mendonça, que levou o Daniel Worcaro à prisão. Eles vão começar, então, a fazer o depósito do seu voto ali por via online, virtualmente, amanhã, e vão ter até o dia 20 de março para manter ou não a prisão de Daniel Worcaro. E foi aí, então, que o ministro Dias Toffoli se declarou novamente o suspeito para poder, então, analisar a prisão de Daniel Worcaro. Agora, apenas 4 ministros da segunda turma vão fazer a análise desse caso dentro do STF. Então, Dias Toffoli deixa toda a ação que envolve o Banco Master, pelo menos por enquanto. Ele não vai analisar o pedido para instalação de CPI e também não vai analisar a decisão do ministro André Mendonça, que levou Daniel Worcaro à prisão. Neila. Marília, vou aproveitar o gancho porque tem notícia urgente falando sobre esse assunto.